Olá, gente amiga, paz e alegria, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Online da Igreja Batista Boas Novas. Eu sou o pastor Marcos, acompanhando você nessa jornada de estudos sobre os dons espirituais. Esse já é o nosso 7º encontro. Você terá acesso aos demais encontros clicando aqui abaixo na descrição, nos links dos estudos anteriores, onde você terá acesso a todo o conteúdo. Nosso estudo de hoje continua a abordagem sobre os dons de apoio, lembrando que estamos trabalhando com um agrupamento de dons em 3 categorias, sendo o primeiro dons de sinais, que já foi estudado, os dons de apoio, subdividido em 2 grupos, equipamento e capacitação. Hoje nós vamos falar sobre os dons de capacitação e também tem os dons de serviço que, se Deus quiser, estaremos abordando no próximo encontro. Então, no encontro anterior, falamos um pouco sobre os dons de equipamento, os dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E neste encontro nós vamos abordar mais 4 dons para fechar esse bloco sobre os dons de apoio. No caso, os dons de fé, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimentos de espírito. Sem mais delongas, pegue a sua Bíblia, o seu bloco de anotações e vamos em frente. Preliminarmente, nós precisamos considerar as funções desses dons, que é justamente para dar suporte à igreja, e existe, é claro, um envolvimento maior do membro que dispõe dessas habilidades do Espírito Santo em sua vida. Ele se envolve muito mais na igreja, no dia a dia da igreja, com a finalidade de edificar a igreja. Sempre lembrando que o objetivo dos dons espirituais não é para o engrandecimento pessoal, mas sim para a edificação da igreja e glorificação do Espírito Santo, glorificação a Deus. As modalidades de atuação dos dons de apoio estão justamente na capacitação, como nós vimos na aula anterior, e de fortalecimento, de capacitação, ou melhor, de equipamento, né, de fortalecer a igreja, de equipar a igreja para cumprir o seu propósito, que é justamente de ministrar e testemunhar aquilo que Cristo tem feito na vida da igreja, aquilo que Cristo fez na cruz por nós e o que Ele fará ao nos resgatar definitivamente para a glória celestial. Então vamos para o nosso texto base, que está em 1 Coríntios 12, 8, 9 e 10. O texto ele não está completo, os versos 9 e 10, mas justamente para apenas identificar que nestes textos, nesses versos, estão contemplados estes dons de apoio. E o texto está desta forma também porque ali aparecem outras categorias de dons, mas vamos observar aqui o que Paulo ensina à igreja sobre os dons de apoio, que tem o objetivo de trazer fortalecimento para a igreja. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Vamos então para o primeiro dom de hoje, palavra de sabedoria. A pessoa capacitada pelo Espírito Santo com este dom, ela vai ter uma habilidade gerada nela pelo poder de Deus para entender e aplicar o conhecimento que já possui a fim de obter melhores soluções com os melhores meios. É uma maneira de indicar o que e como fazer em determinadas situações. Veja que o que nós precisamos mesmo na igreja são pessoas que tenham essa capacidade espiritual de auxiliar o trabalho da igreja a fim de sempre alcançar os melhores resultados. Para isso, é necessário em determinados momentos pessoas que tenham o dom de palavra de sabedoria, justamente para um auxílio tanto no âmbito particular como também no âmbito corporativo. Como assim no âmbito particular? Não quer dizer no âmbito particular pessoal, mas, por exemplo, no aconselhamento individual
ou em grupos menores, ou até mesmo sendo alguém usado por Deus, pelo Espírito Santo, para trazer uma palavra de orientação, de sabedoria para o grupo todo, para toda a igreja, que é o que nós chamamos já de encontro corporativo, onde ali os membros estão juntos, reunidos no mesmo propósito. E o objetivo desta pessoa com o dom da palavra de conhecimento é de que sejam visualizadas as circunstâncias da vida numa perspectiva de Deus. Tanto que essa sabedoria é uma sabedoria que vem do alto. Inclusive, o apóstolo Tiago faz esse apelo no capítulo 1. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Peça confiando, não peça com dúvida. Será que Deus vai me dar sabedoria? Não, Deus Ele dá sim sabedoria para todos aqueles que buscam. Inclusive, é um dos conselhos que Paulo também orienta, ele apresenta em 1 Coríntios, para que as pessoas ali busquem com zelo os melhores dons. Não que um dom é melhor do que o outro, por exemplo, que o dom de sabedoria é melhor do que o dom da fé, ou que o dom da fé é melhor do que o dom de discernimentos do Espírito. Não. A questão é o melhor dom para aquela situação, para aquele momento. Então, veja a importância de alguém capacitado pelo Espírito Santo com esse dom de palavra de sabedoria, porque ele tanto ajuda pessoalmente, particularmente, privativamente os irmãos, como ele também pode ser alguém usado por Deus, um instrumento de Deus para abençoar todo o grupo, toda aquela comunidade de cristãos, aquela comunidade local. Muito necessário nos dias de hoje, pessoas com capacidade no dom de palavra de sabedoria. Quais são as dificuldades que a pessoa capacitada com esse dom pode encontrar no dia a dia do emprego desta habilidade? Lidar com a falta de sabedoria dos outros. Alguém já que tem a condição de visualizar as melhores soluções, às vezes ela fica muito constrangida ou até mesmo angustiada em perceber como as pessoas ainda não conseguem captar qual é a melhor solução. A dificuldade, às vezes, na argumentação para demonstrar qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho, qual é a melhor solução. Então, quando está num agrupamento onde grande quantidade de pessoas não tem sabedoria, esta que tem a sabedoria vai ter um pouco, sim, de dificuldade, mas pela sabedoria que ela recebeu de Deus, com certeza ela vai ter condições de lidar também com esta situação. Querer resolver assuntos que outros estão protelando por causa de alguma complexidade. Quantas vezes na igreja nós encontramos problemas que são necessárias intervenções, que são necessárias decisões que às vezes possam trazer algum tipo de prejuízo ou problema, ou acentuar o problema. É necessário aí que apareça alguém com esse dom da palavra de sabedoria. Então, às vezes, a pessoa já tem a solução, porque ela já recebeu de Deus esta orientação. No entanto, os demais irmãos, com medo, ou então, às vezes até por questão de orgulho, não querem dar prosseguimento e fica protelando, fica adiando para um outro momento, como diz muito no linguajar dos cultos administrativos, deixar o assunto sobre a mesa, né, na linguagem parlamentar, para o próximo encontro, para uma próxima reunião. Obviamente, situações se fazem necessárias, às vezes até mesmo uma palavra de sabedoria é necessária para que um assunto fique sobre a mesa para uma discussão posterior, dependendo da situação, não ter ainda os requisitos necessários para uma decisão correta. Então, às vezes, o mais sábio é deixar o assunto sobre a mesa. Porém, existe esse outro lado, de ficar protelando porque o assunto é de difícil solução. Mas, neste caso, precisamos de pessoas capacitadas com o dom da palavra de sabedoria. E existem alguns perigos também para quem administra esse dom em sua vida, que é
a falta de paciência com a ignorância das pessoas. Ignorância não estou dizendo aqui no sentido de estupidez, de rudeza. Não, estou falando no sentido de falta de conhecimento. Uma pessoa que tem sabedoria, às vezes ela fica angustiada demais porque não consegue caminhar, não consegue desenvolver por causa dos outros que não têm o conhecimento que deveria já ter alcançado, muitas vezes até mesmo por preguiça, por falta de maturidade. Então, a pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria precisa ter um pouco mais de cuidado para não perder a paciência com os irmãos. Lembrando que o objetivo dos dons sempre vai ser para a edificação da igreja, para ministrar, para evangelizar o pecador, para exaltar o Salvador. Este sempre vai ser o nosso objetivo. Equipar os santos, esse sempre vai ser o objetivo do uso dos dons espirituais. E claro, é um dom que traz muito prazer no sentido de perceber que a igreja está se desenvolvendo com sabedoria. Quando nós temos crentes com palavra de sabedoria na igreja, obviamente essa igreja será muito saudável, uma igreja que demonstrará diante das pessoas o seu compromisso com Deus. O segundo dom dessa categoria, dessa subcategoria dos dons de apoio é a palavra de conhecimento. Em algumas versões aparece palavra de ciência. A definição, no caso, seria alguém que tem a habilidade, que recebeu, na verdade, essa habilidade do Espírito Santo para ter e entender informação que não é clara para os demais, para os outros. É alguém que tem facilidade em descobrir, gente que tem muita facilidade com ideias e também com raciocínio. Então, é necessário, inclusive, pessoas também com palavra de conhecimento, justamente nesse sentido de administrar as informações, de buscar a informação, de trabalhar bem essa informação, de ter uma didática para transmitir a informação necessária. Então, a igreja carece também desta pessoa capacitada pelo Espírito Santo. Eu falo muito aqui capacitado pelo Espírito Santo justamente para que não caiamos na tentação de dizer que eu tenho essa habilidade. Não, essa habilidade eu recebi em favor da igreja. Quando não for mais necessária, o Espírito Santo retira. Então não é meu esse dom, isso vem de Deus. Então eu não tenho um dom. O Espírito Santo ele me capacita com um dom para um determinado fim. Quando esse fim for alcançado, não haverá mais a necessidade, talvez neste caso, ou eu já esteja com Cristo, ou então Deus vai usar a minha vida de uma outra maneira, ou até mesmo em um outro lugar. A dinâmica do uso do dom da palavra de conhecimento é justamente na descoberta e coleta de informações que são extremamente valiosas para a igreja. Eu não estou falando aqui de agente secreto, nem nada. Eu estou falando de informações, de conteúdo que muitas vezes nós precisamos e necessariamente a pessoa com a palavra de conhecimento ela vai ter uma percepção mais aguçada e ela vai ter a facilidade de coletar essas informações e transmitir para a igreja. Principalmente, como diz aí, percepção bíblica aplicada ao contexto da igreja. Então, veja, nem tudo que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da igreja deve ser aplicado no meu contexto. Pode ser que algumas coisas virão posteriormente, outras são extremamente urgentes, então a pessoa que tem o conhecimento, ela vai saber administrar. São pessoas também, inclusive, voltadas para a área do ensino. Algumas dificuldades é justamente com o ativismo, que vai tirar o tempo de estudo. Quando existe muito ativismo, a gente sabe que os dias de hoje, as informações elas são transmitidas a velocidades que eram inimagináveis há 10 anos, há 12, 15 anos. E então a gente tem informações do outro lado do planeta instantaneamente, são atividades, tudo é muito rápido, as pessoas não têm mais paciência de ficar assistindo uma aula, por exemplo. Então veja, quem tem o dom do ensino acaba tendo essa dificuldade com esse ativismo, que tanto tira o seu próprio tempo de estudo, como também tira do outro a oportunidade da aprendizagem. Quais são os perigos?
complexo de superioridade. Muitas vezes a pessoa que tem esse dom vai se achar o conhecedor, o dono da informação. Então precisa ter equilíbrio, lembrando que isto vem do Espírito Santo. Isso não é meu, é de Deus, vem do Espírito Santo e tem um propósito, que o propósito é a edificação da igreja, e precisamos ter muito cuidado para não sermos, a igreja não ser absorvida pela superficialidade dos outros, já que a maioria não consegue aprofundar no conhecimento. Aquela pessoa que tem a palavra de conhecimento, às vezes sendo até mesmo rejeitada pelos outros, ou ela rejeita os outros por se sentir melhor, acaba permitindo que a igreja viva de forma superficial o conhecimento de Deus. E o objetivo é justamente para que a igreja cresça, que a igreja se desenvolva no conhecimento de Deus e no conhecimento de uns dos outros, nos relacionamentos. E a alegria, o deleite, é ver a igreja crescer no conhecimento do Senhor Jesus. O terceiro dom desta categoria, dessa subcategoria no caso, é o dom da fé. É bom lembrar que nós temos categorias de fé na Bíblia, Por exemplo, a fé salvífica, a fé para salvação, o presente de Deus que Ele nos concede para crer e neste crer recebermos a vida eterna, o crer na sua palavra, o crer nas suas promessas. Essa fé, ela é fundamental para a salvação. Porém, existe um degrau de fé que é concedido também pelo Espírito Santo, tanto uma quanto a outra, justamente no que diz respeito às atividades, à obra que é realizada de Deus, por Deus através de nós, na sua igreja, no seu reino. Então essa pessoa que tem um dom da fé, ela terá uma habilidade de crer em Deus e cooperar com Ele em sua obra. Trata-se de uma confiança inabalável no agir de Deus. Veja o exemplo de George Miller, muito comentado e muito lembrado nesse tipo de dom, do dom da fé. Ele administrava um orfanato de mais de 2.000 órfãos e, num determinado momento, eles não tinham suprimento, era um tempo de inverno, se eu não estiver enganado, e era um homem de oração, e neste dia ele clama a Deus de uma maneira bem simples, uma maneira singela, aparentemente superficial, mas ao mesmo tempo profunda. Ele diz: Pai dos órfãos, acabou o pão. E ele lembra que o pai dos órfãos, ele jamais abandona os seus órfãos, Na verdade, ele vai cuidar desses órfãos, vai suprir suas necessidades. Ele faz essa oração e justamente num momento depois aparece um homem com uma entrega de pães, porque ele não poderia prosseguir viagem, porque senão ele sofreria acidentes e teria uma perda grandiosa com aqueles pães. E para não ter desperdício de pães, ele viu lá escrito orfanato e faz uma entrega de pães para aqueles órfãos que estavam ali sem o seu pão, sem o seu suprimento. E Deus supre as necessidades. George Miller acreditava que Deus de fato é o pai dos órfãos. Então, muita gente na igreja é capacitada com esse dom de crer no agir de Deus, de crer no, para nós, claro, sobrenatural, e ajuda a igreja a prosseguir, a avançar, a não ficar estagnada. É alguém que supre a igreja com uma expectativa, de forma que ela eleva a confiança da igreja no seu Senhor e não em seus próprios recursos. Quantas vezes nós olhamos para os nossos projetos, para os nossos programas, olhamos para os recursos, percebemos a escassez e paramos. Neste caso, a pessoa que tem um dom da fé, ela vai estimular o prosseguimento, claro, se aquilo vem de Deus, então essa pessoa ela vai ajudar a igreja a prosseguir, a não desistir, a permanecer na fé, na expectativa de que Deus haverá de suprir com os recursos necessários e aquela obra vai prosseguir. É alguém que tem uma visão de futuro, que é motivada por alvos. Então ela tem objetivos na vida e trabalha também com objetividade, principalmente no campo do sobrenatural. Quais são as dificuldades, No caso de ser taxado como alguém que é um sonhador, alguém que não é realista, que pouco se importa com a realidade das coisas. Mas veja, quem tem fé no agir de Deus e sabe que Deus está naquele negócio, está naquele propósito, está naquele objetivo, está naquele plano, essa pessoa sim, ela vai prosseguir, ela vai persistir
e vai motivar os outros a perseverarem também nesta fé de que Deus agirá. Só que muitas vezes as pessoas pensam que este alguém portador do dom da fé é alguém sonhador demais, alguém que não presta atenção na realidade. Também são taxados de pessoas que se arriscam demais. Imagine, Noé, que acreditou na palavra de Deus que viria um dilúvio durante 120 anos de sua vida. Ele se dedica na construção daquele barco, ele e seus filhos. Ele acreditava de que Deus cumpriria a sua palavra. Então, é alguém que tem uma visão. Ela não é simplesmente motivada por algo que ela pensa que é. Ela tem certeza, ela tem clareza, tá? Essas são as das dificuldades de quem tem o dom da fé. E também de ser desmotivado, ela corre esse perigo pelo negativismo dos outros, ou de se ver como alguém que é mais forte. Assim como aquele que tem a palavra de sabedoria e também do conhecimento pode se ver melhor do que os outros, aquele que tem o dom da fé também pode ter essa possibilidade de percepção negativa de si mesmo, no sentido negativo por quê? Porque vai achar que é melhor do que os outros, e não é. Lembre-se, os dons espirituais têm um propósito, edificação da igreja, e não de edificação pessoal, de vanglória, de autoglorificação. Não, a glorificação é voltada para Deus. Então precisa ter muito cuidado quem trabalha nesta área que Deus chama para desenvolver o dom da fé. E finalmente, deleite, a alegria de ver as ações sobrenaturais de Deus no crescimento da igreja. Gente, como isso deve ser animador tanto para quem crê quanto para aqueles que não estavam acreditando e percebem que de fato Deus haveria de agir. E isso nos traz sempre essa motivação de que Deus é um Deus vivo, é um Deus que não está morto e que Ele age conforme as suas promessas. Por último, dom de discernimento de espíritos. Olha como faz falta também esses dons espirituais na igreja, e este em especial, o dom de discernimento. Gente, nós carecemos de pessoas que têm essa habilidade de perceber o engano, gente que tenha condições de perceber o engano e avaliar situações e atitudes que possam gerar riscos para a saúde e para a integralidade da igreja, ou melhor, para a integridade da igreja. Obviamente também, de uma maneira integral, proteger o corpo. Então é necessário pessoas no corpo de Cristo, gente na igreja, que tenha o dom de discernimento para a preservação da saúde da igreja no que diz respeito aos ataques, tanto de engano do lado de Satanás, como também de charlatões, de homens que, na verdade, ao invés de ser pastores, de serem líderes tementes a Deus, não passam de lobos tentando ali usufruir da boa fé das pessoas e em seu próprio benefício. Então é importante pessoas no corpo de Cristo, na igreja, com o dom de discernimento de espíritos, porque é alguém que também vai capacitar a igreja a perceber o erro. Ele não só já percebe, como ele também ajuda a igreja a descobrir modos, meios, caminhos, maneiras de se identificar um erro, um engano, uma heresia, um ensino que não vem de Deus. Veja que isso é muito importante nos dias de hoje, porque temos muitas vozes falando por aí, às vezes também, ou melhor, muitas vezes em nome de Deus, mas na realidade o seu objetivo é falar em nome próprio. Então é importante gente que tenha discernimentos. Um grande exemplo para nós nas Escrituras é o apóstolo João em sua carta, alertando a igreja sobre o engano que estava sendo semeado, os anticristos que já estavam surgindo no meio da igreja. Ele alerta sobre pessoas que infelizmente não são cristãs, não temem a Deus, mas que estão no meio da igreja até mesmo
em cargos de liderança. Então é importante lembrar o quanto que a palavra de Deus é importante na vida daquele que teme a Deus, daquele que tem esse dom de discernimento. Ele vai ajudar a igreja a superar essas ameaças de erros teológicos, de engano, e também ele pode se tornar um eficiente conselheiro para mostrar à pessoa o que de fato ela necessita para colocar em ordem a sua vida. É alguém que não se deixa levar pela conversa, é alguém que presta muita atenção nas atitudes das pessoas também, olha um contexto geral, é alguém que é capacitado pelo Espírito Santo para essa finalidade. Suas dificuldades inclusive, de ser alvo de desconfiança, porque tem uma percepção muito fina. Então, como a pessoa tem um discernimento acentuado, muita gente não vai querer se aproximar porque ela vai acabar sendo descoberta. Então, é mais fácil se distanciar de quem tem discernimento para que não seja descoberta a verdade. Então, essa pessoa que tem esse dom provavelmente vai ter dificuldades de fazer amigos sinceros, pessoas honestas. Um dos perigos é tornar-se excessivamente crítico. Discerne, presta atenção, faz juízo de valor, critica demais. Isso pode ir para um extremo onde não vai existir mais paciência, vai se tornar uma pessoa mais confrontadora, não vai ter tolerância. Então é importante para quem tem um dom de discernimento prestar atenção no que é que Deus quer que ela faça com o seu dom e aprender a ter paciência, aprender a esperar. Precisa também de sabedoria, sempre vai precisar de sabedoria, e a sua grande alegria é ver a igreja livre do engano e ver pessoas caminhando na luz, porque ele deu a palavra de orientação, mostrou o erro, apontou o caminho. Existe inclusive uma ilustração de um banqueiro que foi indagado por que os seus funcionários tinham uma alta percepção de conhecer o dinheiro falso, a nota falsa de dólar. E perguntaram para ele que tipo de curso que ele fazia com os seus funcionários, e ele respondeu que levava os funcionários para contar dinheiro durante alguns dias na Casa da Moeda Americana, no Banco Central Americano, e ao contar o dinheiro, ao ter contato com a nota verdadeira, ao ter contato com aquele dinheiro, aquela cédula que era verdadeira, mais facilmente ele teria condições de detectar as notas falsas. Então, a moral da história, do exemplo, é que para ter conhecimento do erro, eu preciso conhecer a verdade. Isso é antigo, Jesus mesmo ensinou: conheçam a verdade e a verdade liberta. Então eu não tenho que ficar conhecendo as heresias, não preciso ficar conhecendo seitas, eu preciso conhecer Cristo, eu preciso conhecer Jesus. Porque quando eu conheço Jesus, eu me vejo livre de ser enredado por enganos, enredado por mentiras, principalmente mentiras de Satanás, que muitas vezes busca até mesmo se transformar em anjo de luz para tentar enganar os eleitos de Deus. Nós precisamos muito de gente que tenha o dom de discernimento de espíritos. Que Deus possa abençoar sua vida. E aqui estão mais 4 dons, encerrando esta categoria dos dons de apoio. E se Deus assim nos permitir, nós nos encontraremos no próximo domingo, na próxima semana, nos próximos dias, para trabalharmos os dons de serviço. Que Deus possa estender a sua mão de graça sobre a sua vida e que o Espírito Santo possa lhe conceder dons espirituais para que a igreja que você participa seja edificada em Cristo a partir da sua vida. Fique na paz. Deus te abençoe.